eu me mudei para Curitiba em 2022. Tudo começou quando eu e meu amigo, meu melhor amigo de infância, nós estávamos ali meio que cansados, né, da nossa cidade. As portas estavam se fechando pra gente lá. E aí a gente começou a pensar em lugares para ir. E o primeiro lugar foi o Rio de Janeiro, que sempre foi o nosso sonho, conhecer o Rio de Janeiro e morar no Rio. Porém, a gente mudou de ideia, né, tendo em vista que a gente precisava de um lugar que fosse mais seguro pra gente começar a nossa vida. E aí o meu amigo já tinha amigos em comuns que moravam em Curitiba, e esses amigos eles dividiam um AP, e nesse AP tinha um quarto sobrando. Então meu melhor amigo foi em 2021 para Curitiba para dividir AP com esses amigos. Ele viajou em meio à pandemia, então ele sofreu um pouquinho porque foi mais difícil para ele conseguir emprego lá por conta da pandemia. Já quando eu fui em 2022, já tava ali um pouco no finalzinho da pandemia, mas a gente ainda tinha muitos cuidados, né? Mas eu viajei tomando ali todos os cuidados, uso de máscara, etc. E cheguei em Curitiba e fui morar com o meu amigo e um outro amigo dele em um AP que eles dividiam. A princípio, né, esse meu amigo deixou eu ficar no quarto dele sem que eu precisasse pagar aluguel. E aí eu cheguei lá, não tive muitos gastos, eu fui pra Curitiba com 3 mil reais, né? Juntei o dinheiro da passagem mais 3 mil e fui. E chegando lá, a minha única preocupação era conseguir logo um emprego, porque eu tinha pouquíssimo dinheiro, então eu não ia conseguir ficar nem 2 meses lá, sabe? Se eu não conseguisse logo um emprego. E aí eu fui, nem quis saber de conhecer a cidade, turistar, nem nada, até porque era pandemia, então a gente não podia ficar saindo muito. Mas eu fui enviando currículo, até que um dia eu decidi ir no centro, deixar currículo em lojas. Deixei vários currículos ali em várias lojas e passei pela frente de um Cine. Então nesse Cine eu entrei, perguntei se ainda podia me cadastrar. A moça falou que não, que já tinha passado do horário, mas aí ela resolveu me dar uma vaguinha lá. E eu fui no finalzinho e me cadastrei. E já saí de lá com a carta de recomendação para 2 entrevistas em call center. Então eu passei nas 2 entrevistas e tive que escolher em qual call center eu ia trabalhar. E aí foi realmente na intuição, né? Eu escolhi um call center e comecei a trabalhar ali já na segunda semana, morando em Curitiba, já consegui um emprego e comecei a trabalhar nesse call center. E foi muito legal porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e todos os empregos que eu tinha tentado em Manaus, eles não eram dentro da área de comunicação, de atendimento ao cliente, né? Eu até trabalhei como recepcionista em Manaus, mas como eu tenho um pouco de déficit de atenção, foi um desastre a minha experiência lá. E no call center eu me dei super bem. Eu sou uma pessoa que eu sou muito paciente, então eu consegui ali atender os clientes com tranquilidade, passar todas as informações. Então eu era uma menina assim, exemplo no call center, entendeu? Então em 5 meses eu consegui sair da operação. 5 meses de emprego, eu fiz um processo seletivo interno, passei e fui para um outro cargo, então eu comecei a ganhar mais, já ganhava mais que o salário mínimo. Então assim, foi muito bom. Curitiba pra mim só me trouxe coisas boas, sabe? Eu passei aí esse tempo morando com meus amigos e depois eu fui morar sozinha. Foi aí que as coisas começaram a dificultar, porque foi um erro ir morar sozinha, porque o aluguel ficou um pouco pesado pra mim, apesar de eu ganhar um pouco mais que o salário mínimo. Eu ganhava ali em torno de 1.500 mais 500 reais de alimentação. Então ficou muito pesado pra mim pagar um aluguel que era de quase 1.000 reais. O bairro que eu morei era um bairro perto do meu trabalho, ele era um APzinho bem legal, né? Posso mostrar pra vocês depois se vocês quiserem ver. Então eu errei porque eu comecei a ter ali um padrão de vida um pouco mais alto do que eu poderia pagar, né? Eu até podia pagar, mas não me sobrava dinheiro para outras coisas.
E aí eu comecei a ter vários problemas lá que eu posso falar pra vocês. Mas a princípio, né, morar sozinha numa casa que comprometia ali mais da metade do meu salário foi um grande erro. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu com certeza não teria ido morar sozinha, eu continuaria dividindo aluguel, pagando ali um valor mais baixo, entendeu? Pagando o preço, né? Porque querendo ou não, depois de um tempo você quer ter a sua privacidade, ainda mais eu que era mulher, eu morava com rapazes, mas depois que eu entrei no call center, eu conheci muitas pessoas, então eu conheci meninas ali com as quais eu poderia dividir AP, entendeu? Mas eu me precipitei, fui morar sozinha e foi uma péssima escolha. Mas essa foi a parte ruim. A parte boa de morar sozinha em Curitiba, gente, sério, eu nunca tinha morado sozinha. A minha preocupação era, eu preciso sair da casa da minha mãe antes de casar, porque senão eu não vou ter a minha liberdade, eu não vou ter essa experiência de morar só, de ter minha independência. Então eu queria muito isso, acho que por isso eu fui com tanta pressa. E eu sou meio ansiosa, assim, então eu me joguei, meti a cara. Mas assim, vivi momentos incríveis morando sozinha, pude me conhecer, que o meu grande objetivo também, indo pra Curitiba, era de ter um autoconhecimento, né, de saber quem eu era, de conhecer meus defeitos, minhas qualidades, e tudo isso eu consegui depois que eu fui morar sozinha. Eu tinha uma rotina, eu acordava cedinho, fazia ali minhas coisinhas, meu café, meu devocional, depois eu me arrumava, ia trabalhar e voltava. A parte mais difícil pra mim era o frio, porque eu não me adaptei ao frio de Curitiba. Meu amigo se adaptou super, né? Ele tá lá até hoje, eu não estou mais em Curitiba, eu me mudei pra um outro estado. Mas assim, eu só tenho boas lembranças de Curitiba. Eu com certeza faria tudo de novo se eu pudesse voltar atrás. A única coisa que eu mudaria seria isso. Continuaria ali mais um tempo a mais morando com meus amigos. E só depois eu procuraria com muita calma um lugar que fosse num preço bem baixo e que fosse bonzinho pra eu morar. Mas se eu não pudesse mudar nada e só tivesse que viver tudo de novo, eu viveria, porque foi uma experiência muito, muito boa, sabe? Eu cresci muito, eu cresci em 2 anos que eu passei lá, eu cresci acho que uns 10 anos que eu passaria na minha cidade morando com a minha mãe. Então assim, essas experiências, elas são difíceis, elas exigem muito de você, mas elas te entregam muito também, elas te entregam muita experiência, muita maturidade. E pro meu caso, que eu não sabia meio que o que eu queria fazer da vida, foi fundamental para que eu me descobrisse, para que eu tivesse uma ideia, né, do que eu realmente queria, do que realmente era importante para mim. Então é isso, gente, eu espero ter ajudado vocês com a minha experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui, tá? Que depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre isso.